Bom dia, gente, tudo bem? Walter por aqui, 26 de janeiro de 2026. Tudo bem com vocês? Então, quero comentar 3 assuntos relevantes que aconteceram no Rio de Janeiro recentemente e como eles estão ligados à questão da política da extrema-direita, né? O primeiro deles é a inelegibilidade, né, do governador Cláudio Castro, que deveria ter acontecido desde o começo do governo dele, mas deixaram ele governar praticamente todo o mandato. Só agora, quando ele já está saindo para se candidatar a senador, é que o TSE, em julgamento, determinou a inelegibilidade dele e ele não mais poderá concorrer a cargos políticos, se não me engano, por 8 anos. Cláudio Castro foi acusado de abuso econômico, contratação de funcionários públicos de uma forma indevida para trabalhar na sua campanha, uma série de coisas. Tem outras denúncias, né, que você não pode afirmar que são indícios no processo, mas o processo está correndo, investigações. Mais uma, por exemplo, dá para saber, né, o envolvimento do Cláudio Castro com o escândalo do Banco Master, né, do Daniel Borcaro, né? Ele usou praticamente R$ 1 bilhão do Fundo de Previdência dos Funcionários do Estado para investir nesse banco que foi decretado a intervenção e já foi falido praticamente, né, pelo Banco Central. O Banco Central liquidou esse banco, ou seja, fragilizou, o Cláudio Castro fragilizou o Fundo de Previdência dos Funcionários, sabe Deus como foi. Esse é um comportamento da extrema-direita. Cláudio Castro foi muito duro, muito violento, muito impiedoso com a classe trabalhadora, principalmente aqueles que moram na periferia, né? Na favela, entrou com polícia, matando, cometendo todo tipo de abuso e comemorou com todo a sua energia, né, se colocando como defensor dos bons, né, dos homens de bem, das mulheres de bem. É o discurso da extrema-direita, né? Eles acham que pessoas de bem são as que são pessoas que são ligadas às classes sociais mais abastadas, né? O povo é porrada, bomba, tiroteio, é assim que eles tratam o povo, né? Menos na hora de pedir voto, né? Aí, né, ele fica bonzinho. Mas quando governa, a extrema-direita faz isso, né? Com a elite econômica, com os ricaços, ele faz negócio, como fez com o Borcaro. E com o povo trabalhador, que mora na favela, que mora na periferia, que não tem como se defender, todo dia tem que sair para trabalhar, botar o filho para estudar em escolas com problemas de professores, de alimentação, essas coisas todas. Esse ele é firme, duro, matador, né? E comemora. Esse é o modelo da extrema-direita, que representa o Cláudio Castro. Não esquecer que o Cláudio Castro é um bolsonarista de extrema-direita, ligado a movimentos religiosos e outras denúncias, né, que enquanto forem indícios e eu não tenho as provas para afirmar, eu vou esperar que a justiça, as investigações afirmem para mim. É assim que se faz, né? Então, tem a consequência desse tipo de governo. Por exemplo, é o segundo assunto que eu planejei falar. A agressão por um agente público, não sei se da Guarda Municipal ou da Polícia Militar, a 2 representantes dos estudantes na escola secundária no Rio de Janeiro, aqui no Largo do Machado. 2 jovens que estavam lá para defender a violência que é praticada contra as mulheres, defender, ser contra essa violência, né? Nos ambientes onde as mulheres transitam, né? Que sofrem violência de todo tipo, extrema-direita que atacam as mulheres, não só da extrema-direita, evidentemente, mas principalmente essa é uma característica de quem é da direita, da extrema-direita, odiar mulheres, atacar todas as minorias políticas que são mais vulneráveis. Esse agente público agiu com soco, tapa, contra 2 jovens, uma menina e um menino, rapaz, né, e uma moça
de uma forma brutal. Esse é o modelo, repetindo o comportamento do Cláudio Castro. O sujeito desse, quando chega assim em Ipanema, Leblon, assim, vira um gatinho, né? Toca no interfone, sim senhor, não senhor, obrigado. Mas contra jovens que são vulneráveis ou são representantes dos estudantes, movimentos de afirmação dos direitos das pessoas mais vulneráveis, aí eles são bravos, são fortes, né? São duros. E isso conecta com outro caso grave que aconteceu no Rio de Janeiro, com aquele estupro coletivo contra uma jovem, né? E praticado, se não me engano, por 5 homens, né? E um adolescente, acho que foram 4 homens e um adolescente. Veja só que o tratamento é completamente diferente, né? A mídia chamava de jovens, né? Aí começou a perguntar o que está acontecendo com nossos jovens, né? O pai de um era subsecretário do governo, e quando foi comentar sobre o assunto, quis culpabilizar a vítima. E para esses, todos os instrumentos legais, a defesa, tudo garantido, como deve ser, né? Mas é assim que funciona, né? Quando sou representante das classes mais abastadas. Esse é o modelo desenhado no Rio de Janeiro, e para o Brasil inteiro está posto uma disputa agora com a mesma formatação. Se você escolhe um governo ligado à direita, à extrema-direita, esse tipo de comportamento que você vai ter dos agentes públicos contra os interesses da classe trabalhadora e se associando, se fazendo negócios e bem mansinhos com a classe dominante, os donos da grana, principalmente os donos do mercado financeiro, os donos de mídia, né? Então, qual é a saída? A saída, que é o instrumento que a classe trabalhadora tem, porque a classe trabalhadora é a maioria política no Brasil. Nós somos a maioria, ainda que seja a classe média, a classe trabalhadora, tá? Pequeno empresário é classe trabalhadora. A maioria tem um instrumento fortíssimo na mão, que é a participação política, o voto. Se você escolhe o representante da classe trabalhadora para o Congresso Nacional, para a presidência e para o governo do estado, para a prefeitura, para as assembleias legislativas, não tenha dúvida que esses agentes que você escolher, representante da classe trabalhadora, será muito fiscalizado pela mídia, pela sociedade patriarcal, dona dos instrumentos econômicos, né, para pressionar a fiscalização de qualquer governo de esquerda, o movimento representante dos trabalhadores. Todos esses representantes dos trabalhadores serão fiscalizados com toda a força, como desde que os governos progressistas assumem o poder. A fiscalização é imensa, dura, PowerPoint, tem até instrumentos ilegítimos, falsos, movimentos ilegais para fiscalizar agentes da classe trabalhadora que estão em cargos de poder. O mesmo não acontece quando se elege os representantes da direita, da extrema-direita, os representantes do mercado financeiro, que tem no Congresso os seus agentes, deputados e senadores, que são eleitos para defender os interesses do povo, defender os interesses deles, desses banqueiros. Foi comprovado agora aí nesse escândalo basta do Daniel Vorcaro, né? Tem agentes no Congresso Nacional, tem agentes no TCU, tem agentes no Banco Central para defender seus interesses. Todos esses agentes são colocados lá para defender o interesse da sociedade, do povo. Se esses agentes que estavam atuando a favor do Daniel Vorcaro fossem agentes da esquerda, progressista, da classe trabalhadora, estaria tudo já preso já. É assim que funciona. Então, a classe trabalhadora tem um instrumento fácil para mudar, mas é preciso consciência, participação política. Veja só, a turma do grupo financeiro, do mercado financeiro, eles dominam as ações políticas, porque eles são minoria, mas têm muito dinheiro, então eles compram agentes públicos, tanto os eleitos quanto os concursados ou indicados nos cargos de
de direção do país. E a única forma de você mudar isso é colocar um Congresso progressista, eleger governadores do setor progressista, todos ligados à classe trabalhadora. Porque assim como você vai fiscalizar e a chance de acertar é grande, mas se você errar, não tenha dúvida que a mídia, o judiciário e todos os grandes empresários vão fiscalizar com toda a dureza aqueles representantes que você colocar nos governos e no parlamento, se eles forem de origem e representantes da classe trabalhadora. Então é assim, é a chave. E outra coisa, né? Nós temos agora um projeto novo para 2026, novo não, velho, né? De um representante da extrema-direita da pior forma possível. Tá aí, você tem 4 governos e meio de um governo progressista ligado à classe trabalhadora, com seus problemas e seus acertos, mas muitos mais acertos, e com grandes acertos, inclusive, de criação de empregos, desenvolvimento da sociedade, busca por direito, afirmação da soberania do Brasil. E você tem um outro projeto, que é o projeto de entrega do país, como fez o governo Temer, o governo Bolsonaro, que entregaram a BR Distribuidora, que era estatal, virou agora Vibra, né? Esses portos da Petrobras aí, o governo não tem como intervir, porque é praticado o preço que eles querem, são empresas privadas. Mudança nas leis trabalhistas, entrega do país aos interesses dos Estados Unidos. Esse é o projeto da extrema-direita. Você tem 2 projetos e você escolhe. Todo esse projeto da extrema-direita e da direita conservadora, eles estão alinhados com esse mesmo comportamento do cara que dá tapa na cara dos estudantes em salas secundárias e fazem negócios, né, com os donos da grana, donos dos bancos. E você escolhe. É assim. Todo movimento, toda participação política da classe trabalhadora é importante. Você precisa fazer o que você puder para que a extrema-direita não volte mais a governar esse país. Porque os danos foram grandes e a chance da gente consertar fica cada vez mais difícil cada governo da extrema-direita que atua no país. Um abraço.